Olá, olá a todas, a todos. É uma imensa gratidão aqui apresentar aqui um trabalho a respeito de uma microaula, na verdade, né, de elementos da ciência. E hoje, né, eu irei falar aqui a respeito de um grande homem à frente do seu tempo, né? Grande homem, compositor, teórico musical, escritor, artista, né, vindo dos Estados Unidos. E antes de começarmos, irei me apresentar um pouco a vocês. Meu nome é Josué Reis Araújo, faço licenciatura em Química, moro, na verdade eu morava, né, agora, recentemente em Humberto de Campos, né, povoado Cedro, e aonde lá é o interior, habitado por uns 600 habitantes, uma comunidade ali pouco pequena, né, mas aonde desfrutamos de várias coisas por lá. Uma comunidade muito humilde, muito bacana, né, até de se ver. E também sou músico, né, faço parte da arte musical aí. Acredito eu que uns 5 a 6 anos, se não me engano, de experiência musical, aonde praticamente nasci já na base, aí aprendendo e tocando música, né? Mas ainda falta muito aprender, né? Cada dia aprendemos coisas novas por aí. Sou cristão e agora estou estudando no IFMA Monte Castelo, né? E agora irei apresentar para vocês aí um trabalho a respeito aí de um grande ilustre homem chamado John Cage, né? Se vocês conhecem. E agora eu irei apresentar para vocês um pouco do conhecimento, aqui um pouco do resumo dele, uma bibliografia dele um pouco, né? Para sabermos aí a respeito dele, como foi, aonde surgiu, sabemos um pouco a respeito sobre este determinado homem. Enfim, vamos falar agora sobre John Cage. Antes de falarmos um pouco a respeito dele, pensamos o seguinte frase: o que é música, né? O que é música para vocês? O que é música na idade contemporânea? Será que música é apenas aquilo que pensamos, né? Aquilo que escutamos, ouvimos? E, enfim, para muitos música é isso, né? Escutarmos, apreciarmos ali várias músicas clássicas, né? Internacionais, entre outras. Mas música, na verdade, tem várias formas de pensarmos o que é, né? O para que serve, da onde veio, de como surgiu. Temos ideias variáveis a respeito sobre o que é música, né? A respeito disso, teve um homem, um grande homem, cujo tinha várias formações, ocupações, né? Ele era compositor, teórico musical, escritor, artista ali dos Estados Unidos, chamado John Milton Cage Jr. Nasceu em Los Angeles, na Califórnia, né? E em 5 de setembro de 1912. Ele foi um grande homem, inovador à frente do seu tempo, um dos grandes pesquisadores. E também, não só isso também, né? Ele era também um professor universitário, musicólogo, né? Filósofo, pintor, ilustrador, desenhista e artista visual. Então, ele era um dos caras que gostava de inovar, fazer inovações, né? Ele gostava sempre de apresentar coisas novas, ideias, idealizar sobre o pensamento crítico, o pensamento e entre outras coisas variáveis. Era um tipo de pessoas que sempre queria apresentar algo novo, fazer inovações, né? Coisas que devemos fazer sempre, né? Apresentar coisas novas, coisas inovadoras. Então, a respeito disso, do meu tema, querer falar música e ruído e inovação, de John Cage. John Cage, né? Ele fazia uma grande pergunta. Ele tem uma frase que ele fala:
o silêncio no século XV pode falar mais alto do que a música? Por que ele falou isso, essa frase? O silêncio do século XV pode falar mais alto que a música? Será mesmo que pode falar? Por quê? Então, daí, ele decidiu pesquisar mais sobre o silêncio. Será que existe mesmo silêncio nesse mundo? Será mesmo que o silêncio é aquilo que nós imaginamos que não é nada, é algo que não escutamos? Será que realmente? Então ele ficou ali na sua cabeça pesquisando ali, martelando ali. Será mesmo que existe silêncio no mundo? Vou procurar entrar nessa área e saber se realmente existe isso. Como é que eu faço? Como é que eu faço para... Será que eu fico aonde? Como? Então foi aí que ele teve a ideia de ir numa câmera, numa sala. E essa sala era totalmente isolada, fechada, chamado câmera anecoica. Uma câmera onde nenhum som e nem ruído passa por lá. Nós não escuta absolutamente nada. É uma sala mais silenciosa do mundo. Então, John Cage foi lá nessa câmera, né? E entrou lá para ter a experiência de saber se existia mesmo silêncio no mundo. O maior recordista que ficou por lá nessa sala ficou durante o período de uns 45 minutos. E daí, então, ele entrou nessa sala para sua pesquisa, né? Saber se existia silêncio. E a sua experiência lá, ao chegar na sala, o que aconteceu? Né? Ele ficou lá durante uns minutos e então ele não escutava nada. Porém, algo inusitado aconteceu. O que aconteceu? Ele, do nada, começou a escutar a sua respiração. Ele ouvia a sua respiração. E não só isso, a respiração, né? Ele também conseguia ouvir os seus batimentos cardíacos do coração. Os batimentos cardíacos naquela sala eram tão altos que ele começou a escutar. E aí daí ele disse que não. Ele ficou, meu Deus, não existe mesmo silêncio. Até mesmo nessa sala mais silenciosa do mundo, não existe silêncio, não existe. Então, ele acabou tendo essa grande experiência, respondendo a grande pergunta que martelava essa cabeça, né? A cabeça dele. Até porque inovação veio sempre de uma pergunta. Se não existisse perguntas, não ia ter inovações e nem criações de hoje em dia. Nessa câmara anecoica, pesquisadores de hoje em dia eles sempre falam que não era muito ficar nessa câmara, porque sempre a pessoa ali, como o cérebro, ele começa a perceber vários sons diversos. Quando chega de repente em uma sala onde não escutamos nada, nenhum tipo de ruído, acabamos tendo alucinações, né? E aí muitos relatos de várias pessoas que foram por lá disseram que viu coisas estranhas, escutavam os seus órgãos e tudo mais, né? Cada um teve uma experiência meio que diferente, né? Pouco semelhante entre outros. Mas, respondendo a pergunta, não saiu, né? Não, digamos assim, a resposta dele não saiu. Realmente não existe silêncio no mundo. Isso ficou bem confirmado a respeito disso. E daí, voltando aqui ao assunto, o que aconteceu? Daí veio uma composição desse silêncio, desse ruído. Ele teve uma grande ideia. Qual foi, José, essa ideia? Ele fez uma composição mais famosa hoje em dia, que é conhecida, né? Conhecida, chamada composição 4 minutos e 33 segundos. Era uma composição feita por ele, né? E foi apresentada a primeira vez no dia 29 de agosto, né?
em meados dos anos de 1952. E foi feito pelo pianista turco. Desculpe, pianista turco não. Feito pelo pianista David Turro. E esse pianista, num grande show, né, uma apresentação ali, ele fez apenas o que podemos dizer. Essa composição, 4 minutos e 33 segundos, era nada mais, nada menos do que uma composição, digamos assim, uma folha de notas, aonde não existia nenhum tipo de toque de instrumentos musicais. Entendeu? Ou seja, não tinha absolutamente nada nessa composição, nenhum tipo de som, nenhum tipo de instrumento tocado, alguma coisa do tipo, não tinha. Só apenas existia nessa composição 3 gestos, né? E daí, muitos não sabiam dessa ideia que ele fez, muitos pensavam que essa composição era feita com uma composição de letras, cheio de instrumentos musicais, com música, inovação e tudo mais. Como ele era conhecido, tinha várias ocupações naquela época, muitos do mundo inteiro, né, foram nesse show, nesse grande show. E aí nesse show, que eles queriam ver essa inovação que John Cage estava fazendo, a composição de 4 minutos e 33 segundos. Então foi aí que muitos foram para esse evento, e aí lá no show, né, o pianista David Turdo, ele chegou no palco, né, mediante a várias pessoas que pagaram um ingresso muito caro, e muitas pessoas vindo de longe, né, para assisti-lo. E ele veio no show lá com um piano deste tamanho. E ele sentou na cadeira diante de um piano. E diante do piano, ele botou a sua composição, essa folha ali, pá, e foi tocar o piano. Porém, muitos pensavam que ele ia tocar o piano, né? Mas ele apenas sentou ali, perto do piano, botou o cronômetro aqui e esperou. A cada minutos, a cada segundos ali, no intervalo de tempo, ele fazia um gesto. E nisso tudo, ficou 4 minutos e 33 segundos, ele fez apenas 3 gestos com as mãos, né? E o que acontece? Ele ficou, disso tudo, 4 minutos e 33 segundos sem fazer absolutamente nada. Ou seja, ele ficou totalmente ali, imóvel ali praticamente, sem tocar nem nada do piano. Ou seja, a composição da música não tinha letra, não tinha o que ele queria passar com isso diante do público. Muitos não sabiam, né, o que realmente ali estava acontecendo. Vocês já imaginaram vocês ver um pianista ali diante de um palco e botar a sua composição cheio de letras e tudo mais, e coisa de música, mediante ali a todo mundo da plateia? Com certeza, nós pensaríamos logo, o cara vai tocar uma música aqui internacional, uma música inovadora, né? Nós íamos pensarmos nisso. E realmente foi o que muitos públicos ali daquele tempo ali estavam querendo ver, estavam pensando, a expectativa era essa, né? E na verdade, ficou 4 minutos e 33 segundos absolutamente no silêncio. Ali no palco, muitos começaram a rir, né, das gargalhadas dele. Outros já estavam dizendo, meu Deus, será que esse cara esqueceu da letra ali, da composição que ele fez, que aconteceu alguma coisa? Outros estavam esperando ele ainda tocar ainda, na expectativa, né? E outros que estavam vendo ali, realmente que estavam entendendo o que ele queria dizer, estavam, como eu posso dizer,
eles estavam gostando daquilo, entendeu? Os que realmente entenderam. Ou seja, ficaram 4 minutos e 33 segundos. Uns apreciavam, outros não, né? Outros ficaram irritados. Quando terminou aquela composição dele, muitos saíram com raiva. Outros ficaram de pé e aplaudiram ele, com grande satisfação. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Então, diante disso, a frase que ele deu final, né, a respeito disso, durante esse show, 4 minutos e 33 segundos, quem percebeu, ouviu várias coisas. Ouviram pessoas cochichando, ouviram a porta se abrindo do show, imaginamos assim, né? Vimos várias coisas ao nosso redor acontecendo. E isso ele queria passar uma mensagem, uma frase que ele falou. Portanto, o silêncio que compõe a peça é, na verdade, uma sugestão para o público, para que o público abra os ouvidos para todos o som que estava ao redor. Dessa forma, a música 4 minutos e 33 segundos nunca será a mesma, pois o som ambiente muda de acordo com o local aonde a música é executada. Ou seja, essa música 4 minutos e 33 segundos, aonde ela fosse tocada, ali, digamos assim, no jardim, se fosse botado lá, né, essa música 4 minutos e 33 segundos, nós, como ela é totalmente silêncio, nós íamos ouvir os pássaros, íamos ouvir as árvores, né, balançarem, nós íamos escutar os pássaros cantando, e entre outros. Se fosse no ambiente escolar, por exemplo, e eu apresentasse essa composição feita por John Cage, de 4 minutos e 33 segundos, todo mundo ia ficar na expectativa de ouvir algo ali, da música ali que eu botei ali para tocar. Mas o que eles ouviram? Eles ouviriam o som ambiente ali na escola, professores ali falando com a outra professora, alunos na expectativa de falando alguma coisa para outro colega, e o ar-condicionado, né? Qualquer coisa do tipo. E ouvimos coisas diferentes, entendeu? Então a conclusão disso tudo é que o John Cash queria passar a mensagem, além dessa frase que ele botou, né, esclarecendo, o que ele queria era que nós não temos que prestar atenção apenas naquilo que é tocado, mas sim prestar atenção nos termos da nossa volta. Prestarmos atenção sempre na nossa volta, o que está acontecendo, ouvir sempre aquilo, não só focar em algo ali, em um objetivo, ali, focar em algo, né, assim em si, mas sim o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes ligamos apenas aquilo que é o óbvio, né? Mas não ligamos as outras coisas que às vezes são detalhes importantes para a nossa vida. Então devemos sempre prestar atenção ao redor, aonde quer que nós estejamos, sempre prestar atenção naquilo que não é só algo focado ali em si, mas sim em todo detalhe que está ao nosso redor. Essa é a grande importância que nós temos que observar. E para o professor, essa metodologia aí, devemos seguir de acordo com o John Cage, né? Muitas vezes focamos apenas naquilo, né? O aluno ele foca apenas ali no professor, o foco principal, que realmente às vezes focamos só no professor, o professor foca apenas em um aluno, né? E às vezes concentramos apenas em algo. Às vezes professores concentram apenas em certos alunos e esquece outros ali que estão escondidos, às vezes esquece, né? Nós, alunos, prestamos atenção, às vezes focamos em algo, só ali nas imagens, mas não focamos no que o professor está dizendo, o que o professor está fazendo ali, os movimentos, o que o professor quer passar a nós, né? Não olhar, porque às vezes detalhes importantes nós observarmos, até porque a educação, ela não vem, né, quer dizer, a aprendizagem, ela não vem naquilo apenas de nós observarmos, não vem apenas daquilo de nós escutarmos, né?
nós, às vezes, alunos, tem muitos que apenas querem aprender só escutando, tá com fone, às vezes tá aqui com o fone de um lado, aqui escutando, olhando pro teto. Aí esquece, né, de escrever, esquece de olhar, esquece de ouvir, observar o que está acontecendo, né? Então, tudo isso é importante. Se nós juntarmos as peças, nós vamos ter um aprendizado essencial das nossas vidas. E nós temos que ser um John Cage da vida, fazendo coisas novas, como ele sempre fazia, experimentos musicais, né? E também prestarmos atenção nos detalhes e juntarmos as coisas conforme, né, para o nosso aprendizado. As coisas boas que importam e que irão ter sentido nas nossas vidas, né? Às vezes o momento é mais importante do que a outras coisas que nós podemos observar. E uma das obras que ele fez, né, mais conhecida é essa aí, 4 minutos e 33 segundos. Tem no YouTube, se quem quiser escutar, pode escutar. Eu achei até engraçado que também eu pensava que a composição dele era uma música, na verdade, né? E na verdade não era, então eu fiquei esperando ser tocado e na hora acabei que bugando minha mente, né? Eu disse, oh meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é isso que então eu me senti uma pessoa também que estava nesses experimentos, né? Ali naquele palco, digamos assim, quem estava sendo o experimento, quem estava sendo o alvo principal, não era ele, mas sim as pessoas que estavam lá, quem estava participando, era o alvo principal, né, para a obra. Então, John Cage, ele foi isso. Foi um cara à frente do seu tempo, sempre fazendo coisas novas, né? Um grande compositor, um grande filósofo, um professor universitário, um teórico. Então, ele sempre fazia essas coisas. De várias obras artísticas também que ele fazia, era nos seus eventos como ele costumava fazer, né? Depois disso, ele fez uma apresentação também teatral importante, que ele levava instrumentos musicais, né? E aí ele também não só levava instrumentos musicais, mas como ele começou a pegar parafuso, começou a pegar liquidificador, começou a pegar um coisa de chuveiro, dados e parafernália, né? Parafernálias, que é outros objetos, entre outros, sem ser instrumentos convencionais, né? Sem ser esse tipo de instrumento também. Ou seja, quer dizer, tudo era misturado ali. Era instrumentos musicais que nós conhecia, né? Que nós conhece, e entre outros objetos que não eram praticamente instrumentos. Era apenas objetos, né? Prato, liquidificador, coisa de chuveiro, no evento tinha várias coisas, né? E aí, nesse show, quando ele começou a chegar lá com esses monte de bagulho, um monte de coisa, aí os pessoal dizem, meu Deus, de novo esse cara vai fazer uma doidice de novo, o que ele vai fazer dessa vez? O que esse cara tá pensando? Então, ele passava por muitas críticas, né, também, né, claramente, mas também muitos gostavam da apresentação que ele fazia ali, porque coisas novas também chamam a atenção. E disto, o que ele fez? Ele pegou os instrumentos musicais, ali botou ali de um lado, né, e pegou todos os objetos e pratos, essas coisas, botou ali do outro lado. O que aconteceu? De vez ele tocar os instrumentos musicais para os maestros e tudo, o que ele fez? Ele pegou, juntou, fez uma coisa só. E o que ele fez? Fez uma criação de música, não só com instrumentos musicais que nós conhecemos, com instrumentos de corda, entre outros, né, percussão, mas sim pegou os objetos e incluiu como um som na composição musical. Ele criou e fez algo novo, algo inusitado. Ele fez sons, né? Batidas de tambor com chuveiro ali,
entendeu? Fazendo uma cena, fazendo algo diferente. E na hora que tocava o tambor, outros jogavam dado, faziam um som. Então tudo ali fazia um som, ligou o liquidificador, pegou, então ele misturou tudo e fez algo inusitado, fez algo novo ali para todo mundo escutar. E muitos que escutaram viram, meu Deus, que coisa, né? O que está acontecendo? E outros, cara, ele está fazendo uma nova obra artística. E daí, o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas novas. Dali surgiu várias ideias, né? Várias ideias. Acabou dando certo esse show, ficou conhecido, ficou mais do conhecido ainda, e cada vez de teatros e obras que ele fazia, sempre ficava mais a conhecer do mundo, né? As pessoas começaram a ver essa obra artística, musical. E muitas pessoas pegaram isso, muitos famosos aí, pensadores, compositores começaram a pegar influência a partir do John Cage da vida, John Cage da vida. Então é isso, viu? Vamos ser aí um compositor, um teórico musical, vamos ser um professor que inova, né? Um professor que cria, um professor que não repita as mesmas ações, mas sim estando fazendo sempre coisas a mais diferentes, né? Sempre ali chamando a atenção do público. Às vezes não concentrarmos em nós, mas também concentrarmos sempre nos alunos ali, o que se passa ali no ambiente, o que está acontecendo, qual é o aprendizado que nós devemos aprender realmente e fazermos acontecer. E é isso, viu? Tem muita coisa a respeito sobre o John Cage. A bibliografia dele é um pouco extensa, né? Mas essa é uma das principais aí, um pouco do resumo aí das coisas a respeito dele. Que tem muita coisa que ele fez, né? Artistas de hoje em dia fazem muitas coisas novas, criam instrumentos, os luthiers, né? Os luthiers são pessoas que fazem instrumentos musicais, né? E também faz instrumentos, que eu posso dizer, não só essas normais que conhecemos de cordas, mas também eles pegam e inovam, faz novas criações, né? Ele criou, John Cage, é uma curiosidade muito importante que quase esquecendo, ele criou chamado piano temperado, um piano cheio de um piano que você toca aqui, né? E nas suas cordas ali, você bota o parafuso, põe não sei o que, faz um monte de coisa. E dali sai um piano cheio de sons diferentes que somos acostumados a ver. Dá para fazer novas e muitos sons através de um piano. Que hoje em dia nada mais é do que um teclado, né? Um teclado faz um teclado, bem dizer, faz uma banda ali, né? Faz uma banda, fica bem temperada a respeito do som. Mas John Cage saiu do John Cage ali, da sua obra. Fez um piano temperado cheio de coisas novas, criando novos sons e tudo mais em um determinado tempo. Várias misturas musicais ali de som. Então é isso, viu? Tivemos muitas coisas novas hoje em dia. Pessoas tocando, se vocês já viram, uma curiosidade, na China, aqui no Brasil não sei se a gente vê tanto isso, né? Mas artistas sim que fazem, pegam instrumentos musicais ali, violão, bateria, prato, uma gaita, e bota tudo aqui nas costas aqui, o tambor, bota tudo aqui, todos os instrumentos, amarram neles aqui, tá entendendo? E toca a gaita, toca aqui a bateria, com o pé toca aqui o bumbo e faz ali uma mistura de som tudo de uma vez só. E ele faz sozinho, entendeu? Há vários artistas que fazem isso, com a influência de John Cage, entendeu? Depois de John Cage, veio várias formas de artes musicais através dali. Veio muita arte e movimento, né, a respeito da música, vendo inovações. Eu iria fazer agora com vocês uma
se eu estivesse apresentando uma sala, desculpe por não estar com aqui um quadro, alguma coisa para ficar bem mais claro para vocês, né? Entrar aqui no clima mais, assim, para ficar mais tenso. Desculpe, eu estou sem os materiais, os requisitos, mas se eu tivesse numa sala, né, professora, eu iria, sim, fazer uns experimentos com eles. Nós íamos propor um silêncio na sala durante uns 10 minutos e os alunos eles iam ficar em silêncio, né? E pedir para que eles notem ali o som ao seu redor e o que existe ali, entendeu? Será que eles iam ouvir a mesma coisa que todos vão, digamos assim, o que eu ouvi? Será que o meu colega também ouviu a mesma coisa durante ali uns 5 minutos? Será? Nós ia propor ali todo mundo ficar em silêncio. Lógico que sempre ia ter alguma zoada, algum barulho, né? O ar-condicionado, alguém rindo, né? Alguém que não ia fazer. Alguém que ia derrubar aqui a caneta, ia fazer um som. Tá entendendo? E nós íamos ver a experiência que o John Cage ele queria passar para nós, né? Íamos debater a respeito também do pensamento, porque pensamento sobre esse determinado assunto, né? Porque há muita forma de entendermos o que ele queria passar para nós. Não era só isso, ele sempre tem coisas novas que pode estar também escondida a respeito disso, né? E assim, professor, nós vamos fazer isso daí, né? Com a sala, nós... me desculpe também aqui por estar sem alguns materiais aqui, mas eu estou fazendo aqui. Eu só quero agradecer, viu, a você por dar mais essa oportunidade para mim, né? Eu não pude estar na sala, eu adoraria dar uma aula para todos os alunos, tentar me esforçar, né? Saber o que eu podia melhorar também na minha explicação, no meu modo, no meu foco de como explicar, para deixar mais claro para vocês, tirar algumas dúvidas também, né? E conversarmos, debatermos a respeito, ter mais reflexões e experiências sobre esse assunto, né? A respeito do John Cage. Então é isso, professora. Muito obrigado por tudo. E tamo junto. É nóis. Desculpe aí se eu, se eu falei alguma coisa de errada aí ou alguma coisa, viu, professor? Tenho muito a aprender com você. Espero aprender mais. E é isso. Tamo junto. Somos nós, viu? Obrigado. Até mais, professora.